A mente define o destino. Existe uma força invisível que molda suas decisões, sua coragem e até os resultados que você acredita serem possíveis. Essa força é aquilo que você acredita no mais profundo da sua mente. Antes de qualquer conquista aparecer no mundo visível, ela nasce no campo invisível da crença. A Bíblia revela esse princípio de forma clara, quando diz em Provérbios que assim, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a forma como você enxerga a si mesmo, a vida e o seu futuro define o tipo de caminho que você seguirá. Muitas pessoas olham apenas para as circunstâncias externas e acreditam que elas determinam tudo. Mas a verdade espiritual é diferente. O que governa suas escolhas não é apenas o que acontece ao seu redor, mas aquilo que você aceita como verdade dentro da sua mente. Quando a mente acredita que algo é impossível, a pessoa nem tenta. Quando é que não é capaz, começa a sabotar as próprias oportunidades. Mas quando a mente começa a aceitar a possibilidade de algo maior, novas atitudes surgem. Jesus ensinou um princípio poderoso quando disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa frase não foi dita em um contexto de conforto, mas em meio a uma situação desesperadora. Um pai estava diante de um problema que ninguém conseguia resolver. Mesmo assim, Jesus direcionou a conversa para a crença. Isso mostra que antes da transformação exterior, existe uma transformação interior. A mente humana funciona como um campo onde sementes são plantadas todos os dias. Pensamentos, palavras, experiências e até as vozes que você escuta formam essas sementes. Algumas geram fé, outras geram medo. Algumas fortalecem, outras enfraquecem. E ao longo do tempo, aquilo que cresce dentro da mente começa a aparecer nas attitudes. Por isso a Bíblia também fala sobre renovar a mente. Em Romanos está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar significa substituir pensamentos antigos por verdades novas. Significa de alimentar ideias que limitam sua visão de futuro. Muitas pessoas querem mudanças na vida, mas continuam alimentando de derrota. Observe a história de Davi. Antes de enfrentar Golias, todos ao redor já estavam convencidos de que o gigante era invencível. Soldados tremiam diante dele. O medo coletivo já havia moldado a mente do exército inteiro. Mas Davi enxergava de outra forma. Ele não via apenas um gigante poderoso. Ele via alguém que estava desafiando Deus vivo. A diferença, convicção mental, não estava no tamanho da força física, mas no tamanho da que a vitória era possível. Aquela crença mudou. Enquanto todos diziam: é impossível, Davi acreditava completamente sua postura. Ele caminhou em direção ao desafio enquanto outros recuavam. E quando a mente, muitas vezes o maior obstáculo da vida, não é externo, e decide avançar, o corpo encontra coragem. É a voz silenciosa que diz que você não consegue, que evoca, não é bom o suficiente, que não nasceu para algo grande. Essas vozes se acumulam ao longo da vida, através de experiências negativas, críticas, fracassos e comparações. E se não forem confrontadas, acabam se tornando crenças. Mas a fé bíblica funciona exatamente como um processo de reconstrução mental.
Hebreus define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Isso significa que a mente começa a aceitar uma realidade antes mesmo dela se tornar visível. Fé não é ignorar a realidade atual. Fé é acreditar que a realidade pode ser transformada. Jesus também declarou que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. Observe que ele não estava falando apenas de tamanho de fé, mas de natureza da crença. A fé verdadeira não depende de grandes recursos. Ela começa com uma convicção interior que não aceita. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que tudo ao redor parece contradizer aquilo que você deseja alcançar. Portas fechadas, resultados temerosos, inesperadas. E nesses momentos, a mente tende a concluir que o sonho acabou. Mas muitas vezes o processo não é o fim. José teve sonhos grandes desde jovem. Ele acreditava que Deus tinha um propósito elevado para sua vida, mas o caminho entre o sonho e a realização foi cheio de obstáculos. Escravidão, prisão injusta. Em cada etapa, existia a possibilidade de abandonar a crença inicial. Mas José continuou acreditando que Deus estava conduzindo algo maior. E essa é uma das maiores provas de uma mente fortalecida pela fé, continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias tentam convencer você do contrário. Porque aquilo que a mente decide acreditar determina se você continua caminhando ou se... Existe também um detalhe importante. A mente não apenas acredita, ela também interpreta. Duas podem viver a mesma situação e chegar a conclusões completamente diferentes. Uma pode enxergar fracasso. A outra pode enxergar aprendizado. Uma pode ver portas ferradas. Pode ver redirecionamento. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que transformaram situações difíceis em plataformas de crescimento porque decidiram interpretar vida pela lente da fé. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados e aparentemente derrotados, mas em vez de permitir que a mente fosse dominada pelo desespero, eles começaram a orar e cantar. Aquela atitude mostrou que a mente deles não estava aprisionada junto com o corpo. E quando a mente permanece livre, algo poderoso acontece. A esperança continua viva. E esperança é combustível para continuar tentando. Talvez hoje você esteja lutando com pensamentos negativos constantes. Talvez a mente esteja cheia de dúvidas, inseguranças e memórias que tentam provar que você não vai conseguir. Mas a verdade bíblica mostra que pensamentos podem ser. Em 2 Coríntios está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo pensamento merece permanecer em sua mente. Alguns precisam ser confrontados, outros ser substituídos. Quando um pensamento diz, você não consegue, a fé responde, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o pensamento diz, já acabou, fé responde, Deus faz novas todas as coisas. Quando um pensamento diz, é tarde demais, a fé lembra que Abraão recebeu promessa mesmo. Quando a lógica dizia que a mente que acredita começa a agir diferente. Ela tenta, novamente, ela aprende com erros, ela busca crescimento, ela continua caminhando mesmo, quando o resultado demora. Muitas conquistas
extraordinárias começaram exatamente assim, com alguém que decidiu acreditar antes de ver evidências claras, porque a crença verdadeira gera perseverança. E perseverança cria resultados que antes inalcançáveis. Talvez a pergunta mais importante hoje seja no que sua mente tem acreditado. Porque aquilo que você acredita, silenciosamente, está direcionando suas escolhas diariamente. Está definindo quanto você tenta, quanto você resiste e quanto você se ama. Se a mente acredita apenas em limitações, a vida será construída dentro dessas limitex. Mas, quando a mente começa a acreditar naquilo que Deus declarou sobre você, algo começa a mudar. Surge coragem, surge direção, surge esperança renovada. E aos poucos aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Não porque a realidade mudou de repente, mas porque a mente decidiu não aceitar mais a derrota como destino final. A jornada da fé não é sobre ignorar dificuldades. Não permitir que dificuldades determinem o que você acredita sobre o seu futuro. Porque aquilo que a mente aceita como verdade influencia cada decisão que vai tomar. Hoje pode ser o momento de redefinir aquilo que você acredita sobre sua própria história. Talvez você tenha sido marcado por fracassos, rejeições ou momentos difíceis. Mas essas experiências não precisam definir seu destino permanente. Deus frequentemente escolhe pessoas improváveis para realizar coisas extraordinárias. Gideão se via como fraco, mas foi chamado de valente. Moisés acreditava que não sabia falar bem, mas foi escolhido para liderar uma nação inteira. Pedro era impulsivo e cheio de falhas, mas se tornou uma das vozes mais fortes da igreja primitiva. Isso revela um princípio poderoso. Deus enxerga potencial, onde muitas vezes nós vemos limitax. E quando a mente começa a alinhar sua crença com aquilo que Deus declara, novas possibilidades. Talvez a mudança que você espera começar no mundo exterior precise começar primeiro dentro da sua mente, mudando aquilo que você acredita sobre quem você é, sobre o que Deus pode fazer, sobre o futuro que ainda pode ser construído. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu acredito. Declare isso como um compromisso de fé. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas por essa mensagem. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a mente, renovam a fé e despertam o propósito. Porque quando a mente começa a acreditar naquilo que Deus pode fazer, limites começam a desaparecer e novos caminhos começam a surgir.